as opiniões da nossa horizontal. Porque as opiniões da nossa horizontal, do que a gente pode enxergar, elas não têm poder sobre a nossa vida, irmão. Mas que a gente possa viver uma vida, mesmo que seja lá, pastoreando as ovelhas, enquanto está todo mundo aí, forte, se destacando, que nós possamos gastar tempo adorando o nome do Senhor, trabalhando o nosso coração, porque na hora que o Senhor olhar, Ele vai falar, é sobre Ele que eu vou derramar o meu óleo. E Davi se tornou simplesmente o maior rei de Israel e o maior guerreiro de Israel. E eu queria convidar você mais uma vez a louvar esse louvor comigo. A gente já louvou. Já comentei que é um dos meus hinos favoritos. Faça desse momento um momento em que o Senhor esteja trabalhando no seu coração. Saia desse culto hoje um homem e uma mulher com o coração mais segundo o coração de Deus. Amém, irmãos? Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos, Deus, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso total, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos. Entrega para Ele. Pra te adorar, ó Rei. Faz do seu coração. Foi que eu nasci, ó Rei. Louvar, Senhor. Nós te amamos, Jesus. Nos atos do Senhor, meu prazer é viver. Glorifica o nome do Senhor. Ele é a sua paz. Tens a paz e salvação, tu tens poder, tens a unção e é real, traz perdão sem fim, é o amor, meu Jesus. Oh, tu és a paz e salvação, tu tens poder, és o dono da unção e é real e traz perdão sem fim, é o amor, meu Jesus.
para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus. Onde for, eu necessito mais de ti. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor Jesus, de todo o meu coração. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. E numa dessas vezes que eu estava meditando sobre a história de Davi, o Senhor me presenteou com uma canção. E eu sei que os irmãos não conhecem, os irmãos podem se sentar. Só que o refrão dessa música, ela fala assim: eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Então, conforme você for lendo a letra, na hora que chegar nessa parte, profetiza isso sobre a sua vida, amém? Quando olhas pra mim, vê além dos meus erros,
além dos meus inúmeros defeitos, além das minhas limitações. Foi assim com Davi. Ao meditar na tua palavra eu vejo que não procuras alguém perfeito, mas os corações está a sondar. Tem terra fértil aqui, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Quando olhas pra mim, vê além dos meus erros, além dos meus inúmeros defeitos, além das minhas limitações. Foi assim com o rei Davi. Ao meditar na tua palavra eu vejo que não procuras alguém perfeito, mas os corações está a sondar. Tem terra fértil aqui, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Sei que nessa longa estrada tropeçarei, mas minha vida em suas mãos confiei. E podes me moldar. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Quero louvar com a mesma sinceridade de Davi, derrubar ao chão todos os gigantes que vierem contra mim. Quero aprender no pouco ser fiel. Creia. E crer que o mais Jesus fará. Pois eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Trabalhe em mim até eu ser segundo o teu querer. Oh, oh, sei que nessa longa estrada tropeçarei,
mas minha vida em suas mãos eu confiei. Podes me moldar. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Obrigado, Juninho. Deixa a gente mandar um abraço para quem está em Portugal, Júnior. Rodrigo está em Portugal assistindo o nosso culto. Ele é sobrinho do Tiago, da tia Marli. Não sei se é alguém daqui da congregação, mas já mandou um recado ali, né, que está na audiência do nosso culto ali em Portugal. Tiago Pires, venha nos abençoar com a palavra de Deus. Aconteceu um êxodo aqui no departamento de adolescentes. Já foram embora, foram para casa, estão do lado de fora. Ah, estão aqui. Ah, tá bom. Queridos, a paz do Senhor a todos. Eu quero convidá-lo para abrir a sua Bíblia e nos acompanhar em uma leitura da boa palavra do nosso Senhor e Só um pouquinho, Salvador. Tiago. Deixa eu só lembrar o departamento de adolescentes que a liderança pediu para colocar os bancos desse jeito aí, para que os adolescentes não fossem para a galeria, não ficassem lá na galeria. Eu ouvi essa reclamação aqui e atendi, mas parece que não era isso que queriam, né? Continuam fazendo a mesma coisa. Livro do profeta Ageu, por favor, abra sua Bíblia no livro do profeta Ageu, no capítulo de número 2. Queridos, vamos todos nós ficarmos em pés, que eu desejo fazer uma leitura alternada. Eu vou ler o versículo 1 e a igreja o seguinte, e assim nós leremos até o versículo de número 9. Ageu, capítulo de número 2, dentro da temática que nos foi ofertada para falarmos aos irmãos nesta noite, acerca da adoração em unidade. Adoração em unidade. Eu penso que este texto que vamos ler trata muito bem, com muita propriedade, sobre esta temática ofertada a nós outros no culto de hoje. Ageu capítulo 2, versículo 1 ao 9. Eu vou ler o primeiro e a igreja o seguinte: assim está escrito: no segundo ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: quem há entre vós, dos sobreviventes que viu esta casa na primeira glória? Em que estado a vedes agora? Não é como nada aos vossos olhos? Versículo 4, a igreja. Segundo o pacto que fiz convosco, quando saístes do Egito, e o meu Espírito habita no meio de vós, não temais. A igreja. Abalarei todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. A igreja. Vamos ler todos nós juntos o versículo 9 para concluir esta leitura. No 3, 1, 2 e 3, a glória será maior, diz o Senhor dos exércitos. Amém, queridos. Obrigado pela leitura. Se assente.
Existia uma promessa bíblica acerca da reconstrução, da restauração, daquilo que era a referência de adoração para o povo do Antigo Testamento, para o povo da Antiga Aliança, que era justamente o templo que foi alvo, e sempre foi alvo na Antiga Aliança de ataques, para que a referência de adoração daquela nação fosse destruída e eles não tivessem uma referência, um lugar para adorarem ao Senhor dos Exércitos, ao Deus que os escolheu. Segundo Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 44 e versículo 28, Deus usaria Ciro para lançar um decreto permitindo que Jerusalém fosse edificada e o templo do Senhor fosse reedificado, pois havia sido destruído. Neste contexto histórico e profético, Deus levanta o profeta Ageu, e foi o profeta Ageu o primeiro profeta a escrever um livro em tempos pós-exílicos. O nome Ageu, meus queridos, vem da língua hebraica, que significa festivo, irmão Neemias. Seria uma coincidência, uma casualidade do destino, se tratasse de qualquer outra história, mas como se tratava da história de Deus, dos planos de Deus para o seu povo e para uma nação, Deus não levantou por um acaso, por uma coincidência do destino, um profeta com uma mensagem de restauração, que o significado do seu nome era festivo. Deus, ao levantar Ageu, já estava dando sinais, prelúdios do que aconteceria e do que aconteceria no meio daquela nação. Deus, ao levantar este homem, Deus estava dizendo para a nação: acontecerá grandes festas espirituais no meio do meu povo. O profeta Ageu, sendo levantado com aproximadamente 80 anos de idade, alguns exegetas da palavra de Deus diz que ele foi um senhor profeta, pois foi levantado por Deus já com uma idade avançada, aproximadamente 80 anos de idade. No entanto, junto com eles, meus irmãos, foi levantado um outro profeta chamado Zacarias, um jovem profeta, que começou a profetizar com aproximadamente 18 anos de idade. Aqui a Bíblia já nos começa a ensinar lições preciosas, ensinando-nos que duas gerações distintas, gerações que viveram culturas, que viveram em épocas diferentes, podem se unirem para um propósito maior. Um jovem profeta chamado Zacarias, profetizando aí com 18 anos, junto com um senhor profeta chamado Ageu. No entanto, eles se uniram para um bem maior. John Wesley, um grande pregador inglês, ele disse, e foi muito feliz na sua colocação, que o amor que nos une é muito maior, é muito mais intenso que as diferenças que nos dividem. Isso é para o bem maior da obra de Deus. Eu sei que tenho diferenças em relação aqui o meu querido irmão Ricardo, que tem idade para ser talvez o meu pai. Talvez o irmão Ricardo tenha o dobro da minha idade. No entanto, nós estamos militando, laboreando, trabalhando para um bem maior, que é a obra de Deus. Que o Espírito Santo nos ajude a nos unir todos nós, para que o bem maior, que é a obra de Deus, possa ser feita e executada da melhor maneira possível. A Bíblia continua nos dando lições acerca deste assunto. Se você observar Zacarias capítulo 1 e versículo 1, você vai ver a Bíblia dizendo em Zacarias capítulo 1 e versículo 1 seguinte, que no oitavo mês do segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Beraquias, filho de Ido. Aqui a Bíblia nos apresenta agora não apenas duas gerações, mas três gerações. Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Aqui nós temos pai, filho e o avô, todos eles unidos para o bem maior, que era a
a obra de Deus, o reino de Deus. E quando você observa o significado do nome Zacarias, Zacarias significa aquele de quem Deus se lembra. Quando você observa o significado do seu pai, do nome do seu pai, Baraquias, Baraquias significa Deus abençoa. Quando você observa o significado do nome do vô de Zacarias, Ido, Ido significa tempo indicado. Quando Deus coloca em perspectiva estes três nomes, Deus está primeiro dizendo: é possível 3 gerações diferentes trabalharem juntas, 3 gerações que viveram épocas culturalmente diferentes falando, é possível trabalharem juntas. E em segundo lugar, exegeticamente falando, quando Deus coloca em perspectiva estes 3 nomes, Zacarias, aquele de quem Deus se lembra, Baraquias, Deus abençoe do tempo indicado, a Bíblia está dizendo que Deus abençoa no tempo certo. Deus não atrasa, Deus também não chega adiantado. E eu vou profetizar nesta noite: Deus tem um tempo determinado para liberar a bênção e a vitória sobre a tua vida. Quem recebe esta palavra com a mão lá em cima, digam glórias ao Senhor nosso Deus aí. Ageu, meus queridos, ele exorta Zorobabel, o governador, e Josué, o sumo sacerdote da época, bem como os líderes da comunidade judaica, a assumirem os seus deveres em favor de um bem maior, que era justamente a reconstrução do templo. Eu vou falar a vocês sobre unidade em adoração. A adoração para aquele povo tinha como referência o templo. Não tinha templo, então não tinha adoração verdadeira. Ageu está chamando a responsabilidade a todos os líderes. Todos os líderes ouvem a palavra profética de Ageu para unirem, para ajuntarem forças, não para serem uma massa, não para serem um ajuntamento de pessoas, porque unidade é diferente de união. União você pega tudo, joga no liquidificador e bate e está pronto. Unidade não. Unidade exige obediência, não uma obediência cega, não uma obediência que você obedece sem antes passar pelo processo do raciocínio. Você pensa para depois obedecer. Por isso que eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Jorge, que fundamentou a sua fala aqui nesta noite, pautado na palavra de Deus. Portanto, nós assimilamos e entendemos que é de Deus, que estamos aqui sendo orientados pela boa palavra de Deus, que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. É esta mensagem do profeta Ageu, fundamentada, pautada nos oráculos divinos, e ele está ciente, consciente que sozinho ele não faria nada. Sozinho ele poderia fazer alguma coisa assim, vamos acreditar alguma credibilidade a Ageu, ele faria alguma coisa, mas não faria tudo, ou não faria muita coisa, porque não dizemos, ele entendeu que sozinho ele não chegaria muito longe, ele precisava da colaboração de todos os líderes, tanto líderes espirituais como os líderes cíveis da nação. Ele está dizendo: Zorobabel, Josué, todos os líderes da comunidade judaica, eu tenho uma mensagem profética de Deus. Deus vai trazer um tempo de vitória, de glória e de restituição para o